o meu som tá bom? Yeah, tudo bem, mas Estamos a ouvir bem. Estamos a ouvir bem. Está tudo Ok, fixe. sim. Né? yeah. Então, pronto, agora estamos. Né? Vamos às formalidades. Vai. Então, assim, eu começo sempre com Plim Plom. Yeah, bem-vindos ao podcast Entre Linhas. Eu sou Leonardo Acuti. E, bom, desta vez tenho aqui comigo, esse é um trifrontal. Trifrontal. Bom, tenho o Conversas Puro, o do podcast, o Massalo. Conversas puras. Tenho o Massalo e tenho o Verbal, a.k.a. Yes. João Abdelkar, que é do podcast Mind Spray. Mind Yes. Epá, então spray. estamos a falar aqui. Mind Mind Spray. Mind spray, ok. Vou já Esse adicionar. nome é sugestivo. Esse nome também de Mind Spray faz. Remete um bocadinho a aspirar, tá? Psh, spray. Ouvi. Yeah, pode crer. Yeah. Então, vamos ter aqui uma conversa, né? Vamos ver quanto tempo esse não vai durar. Yeah. E, epá, antes de tudo, como é que vocês estão a ver? Como é vossas quarentenas, as famílias, tudo fixe? Epá, tudo Estamos bem, bem. mano. Yeah. Do meu lado, tranquilo. Epá, tá todo mundo ainda de saúde, ainda bem. Só a bué aborrecido, né? Aqui Yeah. desse lado é Tem que igual. ser. É igual. Yeah. É o tempo no cubico, as famílias estão todas sem dia, está tudo em quarentena, a cumprir, que é importante é cumprir. Estamos a aguentar, meu. Yeah. Pior é na rua. Dentro de casa é mais seguro. Podes crer, mano. E tu, como é, Leonardo? Também em casa, epá, e fazendo alguns trabalhos dentro de casa. A minha primeira semana de quarentena, a mulher tinha que trabalhar, e eu ficava em casa com o puto e eu Yeah. estava o verdadeiro doméstico, meu, a fazer tudo, Yeah. cozinhar, limpar o bico, todos os mambos. Epá, não é Yeah. fácil, o pessoal que fica em casa, meu, Yeah, às podes vezes chega crer. mais lixado do que o pessoal que vai trabalhar fora de casa. Temos que respeitar os Yeah, tem que domésticos, se as respeitar, domésticas. né? Podes Não, crer. não. Pois. Yeah. E é isso, olha, pronto, até já que estamos nesse mambo do corona, as quarentenas, não sei quanto, já acho que há muita coisa que vai mudar em relação, a forma de estar, perspectivas, né? Sim. Sim. O que Yeah, por vocês acham que acaso, vai mano, ficar? o que é que vai acontecer? Epá, mano, o impacto dessa cena já está a saber que vai ser enorme, né? Acho que em todas as áreas, mano. Ainda hoje mesmo estávamos a falar sobre isso. Só ao nível das pequenas empresas, mano, é uma surra do caraças. Sem Isso já, dúvida. depois já todo o resto, né? Mesmo, sei lá, por exemplo, mesmo ao nível, por exemplo, do cenário musical, né, global. Né? Vamos só imaginar o que é um concerto no mundo pós-corona, mano, né? Uhum. Essa cena, mano. Estava já a falar um bocadinho do Mano Dibango, do funeral do Mano Dibango, que só apareceram, né? Quantas? 5, 6 pessoas por aí, né? Aquilo provavelmente eram os famílias que viviam com ele, meu. Sim, os mais Aquilo pareceu ser próximos. netos, Pois, netos, as pessoas que se calhar viviam com ele foram, yeah, para um que é pai muito mais neto. africano, para um avô africano, mano, 5 pessoas já é quase como um insulto, tá a ver? Mas ele tem que ser, vai ter que ser. E é o que vai E que acontecer. avô, meu. Yeah, é o gigante, ainda mais que é. Pá, esse gajo é tipo ao nível presidencial, tá a ver? Não é uma pessoa qualquer. Sim. Mas, bom, mas como vês, mano, as necessidades maiores, assim, grandes, maiores, não podem ser negociadas, temos que viver todos. Yeah. Em jeito, em Então, jeito, em jeito de descontração, estava a falar a mulher e a minha irmã, estávamos em conversa de vídeo, ela está em Lisboa, e estávamos a conversar sobre os filmes todos que andamos a ver, né? Para quem gosta yeah, de sci-fi, esse género de filmes, de uma certa forma, foi tantos os filmes que nós vimos que já dá para começar a criar cenários possíveis da pior das hipóteses, né? O que é que poderá yeah, ser, o que é que poderá acontecer. Epá, sim, e na verdade, quem não cumprir vai mesmo ficar por trás, vai mesmo ficar atrás, está a ver? yeah, podes crer, mano. Porque se a coisa descambar por completo, Sim, sim, sim. os mais atentos, os mais fortes, os mais preparados é que vão conseguir fazer alguma diferença. De outra forma, não tem como. Yeah.
Te amo, verbal. Eu acho que estamos numa fase em que não se pode mais negociar coisas, estás a ver? É Yeah, lixado yeah. porque nós aqui ao nível dos terceiros mundos, epá, não temos a capacidade pronto, os hospitais e a logística, essas coisas todas que o pessoal lá em cima tem. Apesar de Yeah. sermos mais novos claro, e os números podem possivelmente ser menores se as coisas forem bem feitas, mas pô, imagina só se piora, tá vendo? O se Yeah. é que nos põe angustiados, mano. Mas Yeah. Sim, bom, sim. mais ou menos. Sim, o problema é a nossa capacidade de organização, a Yeah, nossa condição em termos de infraestruturas que não nos permite, pois, sequer arriscar que as coisas saiam fora de controle. Então tem que se apertar yeah, mesmo logo desde o princípio. Se calhar ainda bem yeah. Yeah. que o governo está a atuar dessa forma. Sim, é exato, exatamente. No que toca a Mas isso, é sabe o que é que pá. eu pensei? Ah, Eu estava a pensar, as metrópoles, nessas situações, as metrópoles sofrem sempre mais. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, ainda temos aldeias, ainda temos zonas que vivem pessoas Sim, que são distanciadas de tipo tudo, estás ilhas. a ver? é, Exato. possivelmente, yeah. É E isso será possível, sim. um plus positivo, estás a ver? De alguma Yeah. forma para a África. Essa é a outra parte, esse é o outro senão, né? Sim, Porque sim. até pessoas contaminadas irem a esses sítios não é assim tão provável de acontecer. Então seria uma Yeah, coisa é boa isso. para o nosso lado, né? E também somos mais novos e faz mais calor aqui, essas coisinhas todas, estás a ver? Sim, sim, sim. Esse é o que possivelmente está a explicar os números baixos aqui no nosso continente, pelo menos. Mas, yeah, esperemos é que fique Não, assim, mas né? o perigo é a contaminação direta. Isso, yeah, A exato. contaminação Yeah. direta pode dar cabo disso tudo. Sim, Yeah. yeah, e o pessoal não saber como lidar com isso. Epá, é só tu vês as notícias aqui locais, né, que tiveram que pôr de polícia na rua, etc. Obviamente. Porque o pessoal, um, não tem a cultura de ficar em casa e de obedecer assim cegamente. E segundo, tem que comer, né? E epá, como é que tu justificas uma cena invisível a alguém que mal sabe ler e escrever? É um bocadinho. É difícil, é um Exato. trabalho difícil, né? Muito, Porque ele muito. vai olhar para ti e vai dizer, pá, brother, eu tenho que comer, mano, tenho que ganhar algum dinheiro porque não tenho conta de banco, não tenho nada desses mãos. E aí é que está a nossa Epá, dificuldade, estás a ver? e do nosso presidente, porque ele está a levar com tudo ao mesmo tempo. Ele está a pegar Yeah. um país virgem, está a pegar um país na recessão, está a pegar um país com uma crise mundial. Yeah, ele levou. Ele Ele está a levar levou. com Yeah. tudo, meu. Não é fácil ele ter dado essa Mas é cena. preciso Epá, ter mas garra. pronto. Sim, Ele acho tem que é que ser preciso ter astúcio o garra suficiente. e isso é também positivo, né? Sim, sim, Hum. sim. Yeah. Ele tem que Isso ser não é só astuto o para. suficiente. Sim, diz. Por exemplo, eu estou a ver África do Sul, estou a ver Angola, pronto, overall estou a ver África, né? O que está-se a passar Yeah. e discute-se muito nos grupos e não sei o quê, os grupos da internet. O que está-se a passar é que as pessoas menos instruídas, de uma ou de outra forma, também são as pessoas mais desfavorecidas. Muitos deles não têm mesmo casa. Aquilo é tipo Sim. um bate-chapa, é um 3x3, onde dormem tipo quatro balhés, que é só para Yeah. pernoitar, num sítio em que podem fechar a porta e tem teto. Sim, Então, tu segurança. dizes a essas Uhum. pessoas para ficarem em casa, como é que ele fica em casa se ele não tem casa? Estão a ver? Yeah. Eu não Yeah. sou a Pois. favor das pessoas obedecerem a essa ordem, mas é muito mais complexo do que fica em casa. Sim, Está a lá ver? fora. Certeza, Uhum. yeah. Eu acho que em Esse muitas é, coisas eu acho que nos nossos. Estás a ver, o problema dessa situação aqui é que é inédita. Então não há uma fórmula correta. yeah, yeah, não há fórmula, exato. O que há é tentar ver o que é que o vizinho e lá os chineses, etc., fizeram e tentar ver E qual é a copiar. parte boa, exatamente, copiar as partes boas ou menos más e ver como é que está aqui na nossa realidade. Mas a verdade é que esse mambo tem que ser, de certa forma, negociado, estás a ver? Nem que não seja diretamente, mas tem que haver uma espécie de negociação. E se tu fores a pensar bem, vê lá, quando é que puseram a polícia na rua? Não foi logo quinta-feira, não foi sexta-feira. Foi mais Não, sábado, não. domingo. E porque há Sim, uma razão, estás a ver? E possivelmente a razão é que o pessoal está a receber os salários agora, ou recebeu a semana passada. E fechar as ruas sexta-feira ia ser um problema. Então é uma espécie de negociação, né? Não dita, mas Sim. yep, acaba por yep, ser yep, uma yep, espécie de yep, negociação. Né? Tu não podes yep. forçar a mão do pessoal.
Eu acho que foi isso também, tens toda a razão. Acho que deram Exatamente. mesmo esse tempo, né? Que é para as pessoas que ainda não receberam, receberem e fazerem alguma contenção a nível de bens alimentares e tal, para se E por todos aguentarem. os Sim, efeitos, e por todos os efeitos está a ser gerido, pelo menos a parte de PR, né, de relações públicas, de falar com a Hum. imprensa, está a ser gerida relativamente bem, né, para de onde nós viemos, né, e nós somos Sim, que era um todos sim, silêncio mais absoluto. Yeah. antigos, e esse mambo é sim. novo, é algo novo. Então, Agora nesse sentido, diz, é preciso as pessoas terem mesmo calma, porque eu acho que está a passar yeah, aqui na banda é que não é mesmo calma. Ouvi agora o rumor, ou o desmentimento, não sei se essa palavra existe, mas estavam agora a desmentir a ideia de que a polícia matou o indivíduo. Afinal, foi um acidente e o polícia foram lá socorrer, pronto socorro, apareceu lá com a polícia e para dissipar as pessoas de matar, de atacarem a pessoa que atropelou o outro, ou que teve o um acidente que fatalizou o outro, fizeram tiros de borracha. As pessoas, quando Yeah. perceberam-se que a polícia estava a fazer tiro e havia um morto, associaram que a polícia matou a pessoa. estou a perceber. Yeah. Yeah, mas é Afinal, não tem pá, nada a ver com a polícia. sabes qual é a cena nessa fase agora? É que qualquer má notícia, qualquer excesso, qualquer cena negativa Sim, vai Corre estar sim, sim, sempre sim, sim. associada, estás a ver? Vai estar associado, associada. Sim, sim. E é de uma lixado, forma ou de porque outra. né, nós, por exemplo, Yeah. sabemos que o pessoal que faleceu, etc. E a pessoa que faleceu que não tem nada a ver com a doença, mas automaticamente a primeira coisa que tu pensas, estás a ver? Isso é humano, isso não é Exato. do angular, né? Mesmo já do humano já é assim. Mas Sim, e pronto, o mundo está a mostrar isso. Estamos a ver em todo o exatamente. sítio. Yeah. Mas pronto, mano, acho que já tivemos muita coronada essa Yeah. semana toda. Sim, Então sim, sim. talvez vamos tentar. É assim, é impossível não falar sobre esse mambo, mas Não, tinha talvez que. tentar. Yeah, exatamente. O, Tentar o assunto da já moda, volta já à volta disso, né? Eu por acaso tenho uma sim. pergunta para vocês dois, mano. Sério, para vocês Hum. dois. Eu que sou um leigo de rap, né? É sobre rap. Eu que sou um leigo de rap. Qual a diferença, man, entre o rap de intervenção e rap comercial? Explica-me lá bem esse mambo. Porque eu fico às vezes meio confuso sobre o que é um e o que é o outro. Hum. Leonardo, que é Eh, tua. Isso é uma eu pergunta posso avançar, é profunda. assim. Não, não é por isso. Eu acho que é assim, tu tens duas formas de ver a coisa. Tu tens a palavra literal, né? Quando diz de. Quando diz assim, tu perguntaste de intervenção, ok, dizer tipo Sim. underground e Não, comercial, ou está a dizer mesmo pode intervenção ser. e Yeah, eu comercial? diria porque geralmente intervenção não é automaticamente underground. Um comercial Não necessariamente. pode ser intervenção. Ah, yeah, talvez Pode o ser. Gabriel, Assim, o que é né? que acontece? Vamos ver os termos todos. Pronto. Então, tu tens Sim, underground. Underground literalmente significa é para um artista que está no anonimato, né? Um gajo que está a sim. começar, pouca gente conhece, não sei quanto. Isso é underground, né? Que Exato. é o Que é significado transversal, é literal. transversal. Yeah. É Pronto. transversal. Depois tens o mainstream, que é o gajo comercial, que é o conhecido. Estás a ver? Sim. Só que depois esses dois termos, ganham um novo significado dentro do movimento hip hop. Estás a ver que é tipo, não é? Ok. Tu vês um gajo underground que é um gajo que basicamente faz aqui, é o gajo que faz a música genuína. Estás a ver? Que vem mesmo Ok. da alma, que é o que ele quer Ok. fazer, isso é o underground. Estás a ver? E Ok. depois Ok. o pop comercial ele é já visto de forma Deixa-me negativa, só, que é o que faz. deixa-me só adicionar. Hum. Música feita da alma, sem pretensões, do género. Se Sem sempre Estou a fazer pretensões. aquilo que eu sinto que eu tenho que fazer a nível artístico musical, sem pensar nos proventos que essa música pode me dar. Pronto, é nesse Ah, ok. sentido. Inicial. Porque eu ia pronto, perguntar então, está se a um ver? comercial não pode ser genuíno, né? Pode ser, Aí é que está, mas a pronto. pensar no provento. Ok, Yeah. yeah, a Mas então, diferença é essa, né? Money. yeah, quando começou a haver essa distinção e essas duas interpretações diferentes para cada um dos termos, tá a ver? Sim. As coisas começaram-se a misturar, tá a ver? Porque depois tu tens, epá, o gajo que é desconhecido, então o gajo é desconhecido, então há gajo que é desconhecido, mas que tem, pronto, supostamente a alma de comercial. Do comercial Ok. já o Sim, termo negativo. Quer dizer, ele se tornou em comercial ainda porque ainda é conhecido e está a fazer tudo, tudo, por tudo para chegar ao ao estrelismo, ao mainstream, ao mainstream. mainstream. Está a ver? Então Então, usa.
E isso usa as depois fórmulas mistura-se, porque é todas. tipo, porque tu tens os significados literais, depois tens os significados, toda vez? Ok. Ok, então é possível ser comercial e Yeah. de intervenção e underground de intervenção? Portanto, intervenção é um termo separado do comercial e do underground? É, é, Ok. é. É outra coisa. Intervenção é o quê? Lá está. A ideia é que, na verdade, tudo depois acaba no propósito, não é? Sim. O tal underground, o tal rapper underground, a palavra, né, ou a fórmula onde se encaixa, é aquele que está tipo desprovido de intenções lucrativas, por assim dizer, né? Ok. Ok. Não tem que ser necessariamente uma pessoa que faça música de intervenção. Não tem que ser a Ok. pessoa que fala de política. É uma pessoa que é Ah, artista, pois. Ok. gosta Ok. daquele género musical e expõe a sua arte. Pode falar de Ok. vários temas, os temas variam, mas sem pensar ou sem se agarrar aos trâmites por N motivos, né? Quando tu chegas a esses patamares, tu depois podes ter a opção de escolha. Porque quando chegas aos níveis em que um Gabriel Pensador chegou, tu lidas com editoras grandes, lidas com Uhum. major labels, que estão muitas vezes com muitos links que podem até chegar à política. Então, eles vão te apresentar Uhum. algumas barreiras. Ok. Vão te Estou apresentar a algumas perceber. barreiras. Cabe a ti Yeah. aceitar essas limitações ou não. Há uns que dizem, Yeah. por exemplo, olha, tens que te moldar 50%. Se há artistas que acham que 50% estão à vontade, desde que ele consiga fazer 50% do que ele sempre fez, ele está bem com isso. Estás a Yeah. ver? Estou a perceber. Está Então, há fixe, pessoas que Yeah. dizem, estou não, em eu não cidade. quero Yeah. ter que censurar a minha música. Eu não quero censurar a minha música, Ok. então não aceito nenhuma cláusula. O que é que acontece? Tu não vais conseguir furar ao ponto de chegares às vendas ou números comerciais, por Ok. assim dizer, por causa Yeah. dessas barreiras Estou a perceber. Yeah. da indústria Interessante. musical. Ok. E é, tipo, então, sei lá, não, estou a perceber o que queres dizer. Então, o Michael Jackson, que é comercial, né? Falar sobre, sei lá, a fome em África, ou o que for, não seria considerado de intervenção? Bom, é tudo bem que ele não é É, rapper, mas pronto. não, o Michael Jackson tinha músicas de intervenção social, mas quantas eram? Sim, Ele pois, não, era tipo a cereja no topo do bolo, Yeah. era yeah, tudo não paz e buqueram. Yeah, amor, mas, yeah, e atirava uma. geralmente a maioria Ah, do catálogo é que dita o tipo de artista que és, né? Ah, tá, olha, boa exatamente, dica. Boa dica. exatamente, Ok. exatamente. Tá bom, Porque, yeah, pá, obrigado. preocupações sociais todos temos, né? Somos todas pessoas que Sim, estamos no meio social. Yeah. mas há uns que ficam mais tempo nesse espaço, ou dedicam mais tempo, né? Exatamente, exatamente. Yeah. A bala. Yeah, olha, boa. Aprendi algo. Não, é Vamos uma lá. cena interessante. Vamos a chutar perguntas aí, mano. De nada. E tu achas, por exemplo, mesmo pronto, viajando aí nessa pergunta que tu fez, tem alguma coisa, por exemplo, o Massalo, para quem não sabe, é tipo, já tipo Leonardo da Vinci, né? O É. próprio multidisciplinar, até tem um nome para esse mambo, tem um nome assim, tem um nome, esquece-me do nome. Mas pronto, o Massalo é tipo fotógrafo, pintor, escritor, não faz prosa, é só coisa, né? Poesia ou também faz prosa. É, Chegaste a, epá, a publicar alguma coisa, não, né? publicar, sim, acho que o meu primeiro livro, yeah, que era antigamente Anzila. Ok. Yeah, pronto, que é Mas prosa ou sim, uma poesia, yeah, Ok. a prosa? Não, mas yeah. então os teus livros todos de literatura foram todos poesia, não houve nenhum assim de prosa, tipo Não, o romance, não sei quantos, não. não. Ainda estou para. Se bem que, epá, pronto, mas essas definições, sabes, apesar de serem, claro, têm as suas categorias e a sua parte formal, são um bocado restritivas, estás a ver? Porque eu acredito que, Ok. por exemplo, sei lá, no Mar, né, que é um dos livros, eu acredito que estou a contar uma história, aquilo tem início, meio e fim.
Só que é em pequenos pedaços e pronto, em pequenos poemas e Não, desenhos, etc. eu entendo isso, eu entendo Yeah. isso. Eu, pronto, como também criador e não sei quantos, eu sei que às vezes as pessoas, o criador nunca quer Sim, estar encaixado numa. associado a uma caixa, a uma coisa, Exatamente. Yeah. mas também, você tem que entender que às vezes essa necessidade existe e tem que haver isso Yeah, para, eu mas pronto, para respeito. ajudar Respeito. os utentes do mambo, né? Porque ele, Sim. agora imagina, a pessoa quando vai, por exemplo, eu talvez tive essa conversa com alguém que também é produtor e não sei quantos, não gosto de ser quantos, de ter os labels e não sei quantos, mas isso é importante. Agora, imagina, tu quando estás numa casa de música, imagina, Sim. antigamente, né? Não agora, mas Uhum. quando ias entrar numa loja de CDs, Sim, sim. Sim, 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 sim. precisamente vas à procura de alguma coisa, né? Por exemplo, agora imagina, Os tu Yeah. rótulos gostas muito, ajudavam, sei sim. lá, gostas muito de um Miles Davis, por exemplo, né? Sim. Epá, e queres ouvir coisas parecidas ao Miles Davis. Epá, é muito útil tu saberes em que tipo de etiqueta o Miles Davis está conotado, para depois, exatamente dessa etiqueta, encontrar pessoas parecidas com músicas que Parecidas, devem sim. mesmo. Sonoridades Yeah. parecidas, já. Yeah, yeah, Yeah. yeah. Daí Mas, as labels, sim. Sim, yeah. é verdade, mano. Eu acho que, assim, no meu caso específico, mano, e sim, foi necessário para uma questão só de carreira, de ter as labels, mas eu Sim, sim. sempre tive a sorte de ter outras pessoas que faziam isso por mim, estás a ver? Tipo a Chino, Nash, estás a ver? Eles é que tomavam conta dessa parte, porque brother, eu só quero Não, criar, eu acho que isso não não deve ser. sei. Yeah. Yeah. Eu lembro que Eu houve acho que isso não deve ser. uma exposição em que veio, acho que um aluno qualquer de uma universidade perguntar se era artista contemporâneo e eu fiquei a olhar para ele e não soube o que lhe Esse é um bom, responder, estás a ver? Estava a olhar esse, para ele esse, assim. esse, esse é um bom A tema minha para a minha resposta próxima foi, pergunta. epá, eu tô vivo agora, logo, logo É isso faz de mim um contemporâneo, está a artista fazer agora. contemporâneo. Mas, obviamente, que não era essa a resposta que ele queria e a resposta certa, estás a ver? Então, mas eu não passo muito tempo aí, eu passo o meu tempo é o que é que eu estou a fazer. Isso é fixe para Yeah, eu mim, acho que não é? isso não é função do criador. Isso não é função do criador. Ah, estás a ver? Yeah. Então, é mais isso. Eu acho que não. Eu acho. A minha opinião é que isso não é Na nossa parte, função como criadores. não, não é, não é, não é. Tu crias, Na parte os artística, curadores e as coisas é que vão coisa. Yeah. sim. Mas atenção, aí também é um perigo. Por isso é que, pronto, a minha pergunta, só para não dar muita volta, a minha pergunta agora é, uma vez que, pronto, os três somos pessoas ligadas às artes, a minha Uhum. pergunta é, como é que vocês veem a arte atual? Porque por causa mesmo disso, os autores, os artistas, não Sim. se importarem tanto com catalogar o que é que fazem, como é que é, o que é que não é. Uhum. Deixamos essa função para outras pessoas que às vezes nem têm veias artísticas. Foram numa Sim. variante académica, definiram Yeah. algo e daí começaram a dar nome, a atribuir nomes. Então, Sim. tanto que a coisa hoje está muito dúbia, ou tão dispersa, que hoje, tipo, o caso da banana, por exemplo, para ser mais Na objetivo, parede. o caso da banana na parede com uma fita cola, Sim, que foi sim. vendido a milhões de coisas. Epá, eu, pessoalmente, que fiz liceu de artes, da oficina de Yeah. artes, para mim, aquilo já é o descambar É uma da aberração. filosofia artística. Não que eu seja tradicionalista ou conservador, É. mas o que se passa é que hoje, no Sim. século pós, até nem vou dizer século XXI, eu vou dizer século pós, século pós 2000, Uhum. Ah, todo tipo de manifesto, quanto mais absurdo, melhor, é considerado arte. O que é Considerado que vocês acham arte. sobre isso? Epá, Leonardo, queres responder essa quente? Qual é, qual é, qual é, qual é, yeah, qual eu é acho a que já vossa começar. ideia? Qual é a vossa visão sobre isso? O que é que vocês acham dessa ideia de que hoje vale tudo na arte? Assim, Epá, primeiro, diz lá, Leonardo. eu acho que isso. E é uma convidada especial. Assim, numa primeira, de primeira, eu acho que isso não é, não creio que seja a culpa do Artista. pessoal não, 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 do pessoal que faz a catalogação e dá os Ah, títulos em Os termos curadores, os curadores. Os curadores, curadores, sim. de género, que tipo de pintura é essa ou aquela. Porque eu acho que os verdadeiros estudiosos, né?
eles tentam estabelecer padrões em vários tipos de criações e depois tentam ver Exato. as coisas mais parecidas, pô-las num certo catálogo e classificar para depois, né? Para depois, em termos de Sim. história, as pessoas que vão usar, não sei quantos terem pontos. Eu acho que isso não tem influência no que o verbal quer dizer. Agora, arte é uma coisa subjetiva, né? Yeah, Quando digo arte, exato. estou a falar em todas as suas modalidades, né? Yeah. Pintura, música, whatever, em tudo, em tudo. Yeah. E entretenimento. E sempre, e quase sempre a arte tem que estar associada a uma história. Tá a ver? Tem, sempre que, tem que estar sempre associada a uma história para se fazer, para ter valor. Tá a ver? E essa história pode vir de várias partes. Por exemplo, se o Leonardo hoje tirar uma fotografia de uma banana, tá a ver? E por aí, não vai fazer nada. Tá a ver? Houve Yeah. aquela da banana, eu me lembro disso, passar pelos feeds e não sei quantos, mas não prestei muita atenção como isso aconteceu. Sim. Mas Exato. lembro melhor de um que não foi a banana, mas foi um ovo. Que foi uma das Kardashians que tirou a fotografia de um ovo e postou, tá a ver? Ok. Então, então, aquilo teve o impacto que teve, tanto mais que naquela altura que aquilo saiu, foi a fotografia com mais likes do que na história do Instagram, até aquela altura, né? Fui! Tipo, bateu tipo 1 bilhão em 2 dias, uma coisa assim. Uhum. Aquilo está associado à história daquela fotografia estar associada a quem estava, né? E provavelmente da forma como ela decidiu fazer aquilo. Aquilo era tipo um mambo despretensioso e aquilo foi tipo uma espécie de challenge. Vamos ver quantos mamos isso vai bater, está a ver? Sim. Tira a Ok. fotografia e depois aquilo explodiu. Quer dizer, então, eu acho que tem sempre que estar associado a uma história, tem que ter sempre alguma coisa à volta. Sim. Não sei se já tive Para essa conversa com o funcionar. Marcelo. Alguém. E Para é para funcionar. funcionar, para fazer aquilo. Eu Ok. acho que nós estamos coisa que é tipo. Às vezes o artista, agora imagina uma pessoa que pinta, um pintor e não sei quantos. Eu me lembro de ter conversa, acho que também, ou com vocês dois já tive essa conversa sobre aquele pintor, que os mambos são. O que tu não Como se gostas, diz? Jackson Pollock. Jackson Ah, Pollock. Polo. Yeah, Ah. Dos pingos e dos os mambos salpicos. extremamente aleatórios, não sei quantos. Os pingos e não sei quantos. Tá. E depois que eu chegar a que tipo, tem muito a ver como o artista vende aquilo. Estás a entender? Sim. A história Yeah. que ele põe por trás do quadro e não sei quantos é que põe-se a Faz vender. Por toda a exemplo, diferença. Sim. quando tens um curador ou nos leilões de fotografias e não sei quantos, e tem lá uma fotografia que vale US$ 1 milhão e não sei quantos. Epá, tu sempre depois embaixo vais ter tipo uma historiazita do coisa, esse quadro quem pintou foi não sei quantos, que morreu não sei quem, não sei quantos, estás a ver? Isso, Sim. acho que por exemplo, uma história como os quadros do Van Gogh que ficaram muito mais valiosos depois da morte dele. Se calhar a história trágica da vida dele tem muito a ver com o preço que os quadros Sim. dele têm agora, estás a Yeah. ver? É um fator, Sim, sim, yeah. sim. Quer dizer, são várias coisas, porque não é exatamente Yeah. tipo, habilidade com pincel, que não é o caso do Van Gogh, que Van Gogh consegue ver que ele tinha Sim. mesmo um traço muito bom, estás a ver? Mas tu tens pintores como esse Polo que não sei quantos, que há uma pessoa que não entenda muito de pintura e não sei quantos, olha para aquilo, fazer esse mambo, pô, a pingar umas tintas aí, não sei Pois, quantos. mas aí é que está o mambo, Leonardo. Eu sempre que ouço essa cena, epá, até o meu filho pode fazer isso. A verdade é que não foi o teu filho que fez aquilo. Sim, E sim, é sim. assim. Estás a E ver? também é E mais uma ele questão. O teve. Jackson Pollock não era só um salpicador. Aquilo foi uma fase da vida dele também. Ele chegou a uma fase É, da vida dele que ele é decidiu começar assim. a fazer aquele tipo de arte. Eu Aquele acho, eu tipo Sim, de acho mas que na depois ilustração. aquele tipo, sim. Explodiu, de sim, arte sim. que ele popularizou, provavelmente é agora um gênero de pintura. Estás a ver? Não Yeah, não foi sei. só ele, também ele estava bem rodeado. Eu acho que há sim várias coisas, né? Acho que o que dá. Há dois fatores que não se podem ignorar, né? Num deles tu tocaste que é a história do quadro, do autor, o que for.
E a outra parte é do público que tu estás a tentar tocar, estás a ver? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas muitas das vezes, sei lá, às vezes ouves falar aí de um pintor qualquer famoso que conseguiu vender um quadro na Sotheby's por milhões de dólares, etc. O que vocês Sim. talvez podem não saber é que o artista não recebeu nenhum desse dinheiro. Quem recebeu esse dinheiro e Ok. quem comprou esse dinheiro foram colecionadores e galerias. Portanto, às vezes o Ok. valor de um Sim. quadro, às vezes o valor de um quadro não vem do Quem valor da estabelece parte não é o pintor, não é o subjetiva. pintor. Sim, às vezes não é do valor subjetivo da arte, estás a ver? É de quem é que comprou, quem é que Ok. guardou, quem é que fez aquilo Ok. circular. Portanto, arte também é, nesses mundos dos dinheiros. Arte é um bem, é como uma casa. Estás a ver? Não Ok. importa, não importa se é bonito, se é feio, essas coisas. Eles não estão nem aí. Eles sabem que aquilo vale US$ 1 milhão agora em 2020 e que se ele guardar, e eu recomendo-vos a procurarem sobre os armazéns de arte que existem no mundo. É uma história bem fascinante. Então, se eu sei que se compra agora um quadro que vale US$ 1 milhão do artista famoso africano, daqui a 20 anos, 30 anos, quando esse gajo morrer, essa porcaria vai ser o triplo do preço. Então é um Que é investimento a isso que o longo sindicato termo. está a fazer, né? É isso que o sindicato está mais ou menos a fazer. Possivelmente, não sei, ele é um colecionador, mas geralmente os colecionadores de high art, que high só tem high no sentido de que é caro. Sim, sim, sim. Os colecionadores de high art geralmente colecionam por razões financeiras, não é porque gostam, porque são apreciadores. Podem até ser, Ok. mas não é esse o mamo número um. O número um Sim, é o sim, sim. dinheiro e o valor financeiro e estratégico, às vezes, que essas artes podem ter, esses mamos podem ter. Pode atingir, Imagina, Ok. exato. imagina o que é tu agora herdares, sei lá, da tua mãe ou de alguém da tua família, um quadro que é considerado um monumento africano. Isso é uma posição estratégica muito grande. Tu podes Sim, é uma negociar com relíquia. governos diretamente, estás a ver? Podes falar Ok. diretamente com governos, que foi o que o Sindica fez. O gajo chegou ao nível das Franças e companhias e disse: pá, como é esse mambo? Não é vosso, é nosso. Então vocês têm que nos dar esse mambo. Claro que a França mandou-lhe para o caralho, né? Então ele usou então o fator político, estás a ver? Tipo, quer dizer, vocês não só vêm para aqui e destroem isso tudo, como levam-nos as nossas coisas. E a verdade é que Sim, sim. conseguiu atingir as coisas que queria atingir. Imagina o valor financeiro que ele tem, o valor, pronto, em termos de dinheiro, o que é que ele tem em casa ou no armazém. Estás a Sim, ver? sim. Eu há dias ouvi um programa sobre os armazéns de arte, que é fascinante, mano, porque existem armazéns escondidos no mundo, nas Sim. grandes cidades, Nova Iorque e companhias, que a especialização deles é guardar quadros. E o que é Sim. Ok. engraçado é que entrevistaram pessoas que trabalham lá e não sei quem, assim, nesses sítios. Eles dizem que não, os donos nem viram o quadro sequer. Aquilo está em trânsito. O que é que esses Hum. Estados, por exemplo, os Estados Unidos fez? Essas zonas do coleção de arte são zonas francas. Portanto, enquanto a arte estiver ali dentro do armazém, ele não paga taxas sobre a arte. Se ele pegar na Ok. arte, no quadro, e puser em casa, ele começa a pagar taxas em cima disso. Então, esses gajos Ok. compram os quadros, guardam lá, nem vão ver os quadros, eles compram, guardam lá, e aquilo é tipo um banco. Estão à espera que alguma coisa Sim, é um aconteça bem. para Fica um vender. bem, né? Uhum. Yeah, estás a ver? Yeah. Sim. E aí é que vem então tu ouvis dizer, esse gajo fez uma banana na parede, man, milhões de que raio de história é essa? A história não é que ele é um grande artista, ou que for, tem muito bom gosto. A história é que um ricaço qualquer viu nisso, possivelmente, a chance dele de fazer algo sensacionalista, né? E fazer algum dinheiro por Exato. detrás disso. Há um artista que vive Exato. dessa cena, que é o Banksy, que é bem conhecido. Sim, o Que Sim, Banksy sim. é brilhante. muita gente admira, etc., porque o gajo tem culhões, né? Mas ele vive disso, ele vive de sensacionalismo. Ele, né, por exemplo, tem um hotel em Israel que as janelas todas do hotel dão para o muro. E o pessoal Ok. vai lá, por quê? Porque realmente é sensação, é um mambo. Tipo, eu não só estou no hotel do Banksy, como eu estou naquele hotel que dá para o sítio um dos sítios mais horríveis do mundo, né? É uma parede que separa nações. Então, ele vive só dessa cena. E os gajos que compram os mambos dele fazem dinheiro com isso. Por É a isso é que ele é um história, gajo tá bem a ver? conhecido. Por isso é que ele é conhecido, estás a ver? Porque Yeah. artistas com talento
há bué, man. Aos 500, há bué. Só que depois há os Sim, artistas com talento que são bem geridos, ou que se gerem bem, que é o caso do Banksy, que é o E caso aqui do também, nosso agora, acótão. Sim, diz. exatamente, é mesmo isso. agora para Yeah. quando, para Ah, quando, é assim, porque eu entendo isso que acontece com a arte, isso que estavas a explicar que acontece aí nos outros sítios. Epá, não é tão diferente, por exemplo, do que acontece. Das coisas terem esses preços exorbitantes, não sei quantos, independentemente do que se constrói à volta, a história, whatever, seja qual for o argumento que se põe à volta disso para fazer com que eles tenham esses preços. Epá, não é muito diferente, por exemplo, do que quando se decidiu: olha, a partir de hoje, esse cristal que tiramos da terra custa aos olhos da yeah, cara. Diamante. Está a ver? exatamente. Yeah, yeah, Yep, yeah. yep, Quando yep, yep. é para Yeah. quando, epá, é que isso, esse interesse, essa história, isso começa, epá, vai se transportar aqui para Angola, tá a ver? Quando, quando é que um Não, gajo, tá a quando é que um ver? gajo, continua, quando é que um gajo, Quando é que o gajo vai começar a fazer Não, massa? quando é que isso vem aqui para Angola? Tá a ver essa forma, tá a ver? Essa não, mas olha, indústria, já começou, já começou. acha? Eu Hum. vou fazer um paralelismo de uma área que vocês também estão mais ou menos interessados e estão a lidar com isso. A culinária. Sim. Nós, eu e o Leonardo, tivemos com o Otávio e ele nos contou que ele serviu no Bessangana, que é um restaurante que tem bifes de 15 mil kwanzas, que serviu funge com ovo e chouriço e cobrou 5 mil pelo prato. E as pessoas compraram. E Sim, aí que é a cena. aquele prato, que eles chamam prato mata coisa, como é que chama aquilo, cara? Mata, O nome agora epá, foge, mas já está. não, qual Ele, é o dia, o que é ele que, serve, depois da a ressaca, é o mata-ressaca, mata que a é aquele ressaca. funge com molho Yeah, com molho de yeah. tomate, gindungo, refogado, Exato. ovo cozido. Ele serve no Bessangana esse prato, que é um prato Sim. digamos, é um prato barato, né? A 5 mil quando as pessoas vão lá e Yeah. compram. Sabes É porquê que tipo, compram verbal? A resposta é yeah. bem Você tá, simples. Eles cobram 5 mil kwanzas por uma coisinha de nada, simplesmente porque as pessoas compram. É que tá, é só isso mesmo. Yeah, yeah, sim, yeah. sim, sim, sim. Se não Não, comprassem, eles não vendiam. para responder ao Leonardo, que já está a começar a acontecer aqui também. Yeah, ah, sim, sim, sim. Não, mas eu acho que mesmo Yeah. noutros mamos, não? Mesmo noutras coisas. Nós temos O aqui quê? cenas que não fazem sentido. Epá, temos tanta coisa aqui que não faz sentido com o preço que as pessoas pagam. Quer Olha, dizer, por Sim, exemplo, restaurantes. aqui noutros sítios, né? Aqui noutros Yeah, sítios. restaurantes é um qualquer bom coisa, exemplo. por exemplo, yeah, olha, telefones, estás a ver? Pô, Sim. eu já me lembro, eu recuso para comprar um telefone que custa mais de US$ 500, meu. Yeah, eu Estás acho a que ver? US$ 500 já é ridículo, estás a ver? Yeah. 500 Yeah, dólares é já, é. não, que eles metem já o Eu topo, o acho. máximo, o máximo, o máximo, porque os telefones novos quando saem custam 1.800, US$ 900. Sim, yeah, os iPhones e companhia. Yeah, man, eu acho que as coisas existem assim porque as pessoas deixam isso acontecer. Man. Especulação é um mambo humano, estás a ver? Infelizmente. Por acaso não Mas sei o que é também que vai funciona. ser. Mas, Sim. pronto, as pessoas, e funciona porque os humanos também gostam daquilo de exclusividade, tá a ver? Ter uma coisa que Exatamente. mais ninguém tem, tá a ver? Por isso é que as pessoas Exatamente. gostam de, epá, primeira classe, para não estar lá misturado com não Isso. sei o quê, clube Eu não acho sei que o quê, que não tem. Ah, é o tá a ver esse exemplo tipo de coisa. perfeito. Yeah. Yeah, é o exemplo perfeito. Tu queres sempre te sentir diferente dos outros, mano. E às vezes é. Mas mesmo Especial, no nosso especial. tempo, que isso depois é já desde do berço, né? Eu lembro-me, por exemplo, eu estava, sei lá, na escola e o primeiro Madia que apareceu com as Reebok Pump, quer dizer, ele era o I, né? Ele era o grande Yeah. estrela da escola. E todos nós, Ah, crianças, queríamos ter as Reebok Pumps e companhia. Então isso já começa já de pequenino. Eu acho que é uma cena até humana, não sei. hum, yeah. Ok. Yeah. Vamos lá passar para outra aí. Next. Verbal. Bom, agora podemos voar um bocadinho na Hum. parte da culinária, por exemplo. Eu acho um tema bem pertinente. Eu gosto de cozinhar, de vez em quando cozinho.
Então, Hum. gosto desse tema. E pronto, falamos um bocadinho também dessa parte do restaurante. Vocês acham que o que nos falta para a nossa gastronomia dar um salto? Porque eu acho que, tendo em conta que a gastronomia mediterrânica ter alguns elementos parecidos com os nossos, por causa dos temperos, usamos muitas coisas, há Hum. algum motivo que nos impede da nossa gastronomia dar um salto? Salta em que Tipo, sentido? é para ser reconhecida, né? Imagina numa Hum. feira meter lá um. Porque hoje nós temos, pelo menos aqui em Luanda, eu conheço muitos jovens que na Europa fizeram aqueles cursos técnicos de culinária e se tornaram bons chefes de cozinha e estão à frente de bons restaurantes em Angola. Sim. Sim. O que é que nos impede de fazer o salto, a transição, né? De conseguir criar aquele furo para a gastronomia angolana ter também uma matriz? O que é que Lá impede fora? isso? Yeah, ou Ah, mesmo Estás aqui falando de dentro, lá tipo, fora? sim, sim, é, a nível mundial. yeah, man, epá, olha, deve haver Qual é a vossa algumas, ideia sobre isso? Porque eu acho algumas, que era para ser. algumas explicações, né? Mas uma simples, talvez, é falta de voz, estás a ver? Porque esses mundos quando tu falas de gastronomia, às vezes uma pessoa fala de gastronomia, mas não está a falar de fazer boa comida, não, está a falar de ser famoso, estás a ver? Qual é o teu reach de É, marketing? é mesmo por aí, é mesmo por aí. Ah, Famoso na perspectiva de ser o sim, gajo que cozinha uma coisa diferente, uma coisa com yeah. requinte exquisite, tá a ver? Sim, às vezes o que Mas olha, faz um chefe tipo ser famoso não é ele ser um bom cozinheiro, estás a ver? Às vezes o que faz um chefe famoso é a mesma cena que os artistas. É onde é que tu estás a meter, quem é que está a rodear, quem te gera, com quem é que tu falas, quem é que tu serves. E qual é ok. o teu reach? Por exemplo, um Jamie Oliver há de ter sempre um reach maior do que um chefe angolano, pelo simples facto de quando o Jamie Oliver começou, ele já começou nas melhores plataformas. Ele já começou melhor que qualquer angolano em Angola iria conseguir, porque as plataformas desses gajos, dos europeus e americanos, são as plataformas dominantes no mundo. Então, quando Sim, sei sim. lá, uma CNN diz, epá, temos aqui um novo chefe, quer dizer, só o fato de dizer temos aqui um novo chefe e dizer o meu nome já me catapulta muito à frente dos nossos africanos aqui, os Elvis Araújo e companhias, que estão a tentar, mas não têm acesso a Yeah, essas plataformas grandes, estás a ver? Às vezes é isso. yeah. Mas Sim, também se pode calhar é mesmo ser, só isso. que falta-nos essa ambição. Não sei, mano. Eu pergunto isso porquê? Porque Serviço. assim, porque nós estamos sempre a dizer que o país tem que mudar, o país tem que ter, Sim. tem que viver de outras coisas e tudo mais, e estamos sempre a falar do turismo e tudo mais. O turismo vem com Bro. muita coisa, o turismo vem com boa gastronomia, o turismo vem com bons espaços de lazer e tudo mais. E eu Yeah. acho que o que está a faltar é nós conseguir começar a dar as cartas noutros sítios, estás a ver? As pessoas começarem a falar Sim. de nós por outros motivos, por isso é que eu perguntei isso. Yeah, eu acho que Estás a é ver? assim, pronto. Visto do ponto de vista, por exemplo, do LNL, né? Do London Nightclub, Sim. não é que não se esteja a tentar. Já se tentou muita coisa. Nós temos alguns chefes que não são conhecidos só em Angola, são conhecidos em Portugal e no Brasil, ou pelo menos no Palop. Nice. Só que o que se passa, de novo, é que o reach dos Plataforma. Palop. Yeah, exatamente. Plataforma, O exato. reach dos Palop não é o reach do pessoal da Commonwealth, estás a ver? Ok. Eles por mais. Porque tu tens mesmo. Porque essa cena, isso é um gangue, mano. Isso é tudo. Isso é um gangue. Estás a ver? É tipo. Cartéis, né? Boa de cartéis. São cartéis, exatamente. Essa palavra. Tu para conseguires furar num sítio desses, num Dubai, por exemplo, tu não chegas só, é só nasce um grande cozinheiro e abre um restaurante. Não, não é muito bem assim. Yeah. Yeah. Como é que se chama aquela. Como é que se chama aquela revista? Sei lá, para uma dessas grandes revistas vir para aqui, para Angola, no meio do nada da África, quer dizer, só a palavra Angola, para eles é um pesadelo. Para eles virem, para os Michelin, por exemplo, a Michelin vir até Angola, quer dizer, é preciso para já lobby, número um, porque a Michelin nunca vai ligar no mapa Angola.
Começamos já por aí. Então Yeah. alguém tem que dizer, epá, como é? Olha, vejam só esses gajos aqui também, se faz favor. E lá vêm eles Yeah. até Angola, estás a ver? Para um Ok. angolano, um restaurante bom, ou pelo menos excelente, que é o que eles pedem, entrar numa Michelin, estamos a falar primeiro de lobby. Pronto. Depois já há requirements, portanto, para os europeus, a cozinha angolana não é considerada haute cuisine, né? Cozinha refinada. Porque no mundo deles, comida refinada é aquilo que eles querem que seja refinado. Estás a Yep, ver? yep, 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 Yeah. yep. Eu acho que o Voltamos que à poderia definição do que é, né? Voltamos às yeah, definições. Quem possivelmente o que define? poderia Yeah. acontecer, e isso talvez o Cláudio do Elanado seria a melhor pessoa para responder, mas eu acho que uma coisa que poderia acontecer, uma rota alternativa, era os africanos organizarem-se e inventarem a sua própria haute cuisine, as suas próprias estrelas Michelin e as suas próprias plataformas, estás a ver? Porque aí sim, aí tu ias Nice. poder dizer, olha, aqui em África, o melhor chefe africano, que eu acho que isso nem existe aqui como prémio, mas o melhor chefe daqui dos 50 e tais países africanos é o senhor, sei lá, Rui Sá, Elder Araújo, etc. É este senhor aqui. E aí já se pode dizer, olha, este senhor aqui, que é o nosso melhor chefe ao nível continental, está no nível do vosso melhor chefe europeu ou do Ok. vosso melhor chefe asiático. Mesmo. É Yeah. essa a Yeah. dica. Passa. Mas eu acho que isso para fora isso também parte tem que haver uma espécie de estratégia do próprio país, está a ver? Epá, e pronto, isso já tem que começar já com Alô? yeah. Isso tem que ver com turismo e depois tem que haver com uma decisão do próprio Estado, do governo, sei lá, Sim, identificar nos melhores estratégias. dessas zonas, epá, e apostar nesse pessoal para furar para fora, tá a Sim, ver? também, Yeah, já. Também acho yeah, que A sim. parte, a parte política tem que ajudar, né? É aquela yeah, cena. Tu não vais conseguir ter vários CR7s se tu não tiver escolas de futebol em condições, mano. yeah, Estás a Exato. ver? yeah. O que tu vais ter é um EA ou algo assim do género, que foi lá viver ou alguma coisa assim do género, e sobressaiu-se. Isso tu tens que conseguir replicar isso várias vezes, e para replicar tens que ter infraestrutura, mano. E para ter infraestrutura, voltamos ao mesmo sítio, e para ter infraestrutura precisas de. É isso. E o que nós não temos, nós temos que uma escola ou duas, uma ou duas. Sei lá, menos de 3 escolas de hotelaria e turismo cá. E, Yeah. epá, e infelizmente o nível não é assim tão alto, né? Ok, minha pergunta. Ah, Falamos um bocadinho sobre isso tudo. Mais uma pergunta. Não será nesta fase do mundo a cultura mais importante que a política em si? boa. É assim, o que eu acho, a cultura tem um tamanho, o tamanho da que a cultura tem, eu acho que é superior à política. Eu tenho dois exemplos muito claros para pensar dessa forma. Um é o Brasil. Tá a ver? A força que o Brasil tem no mundo em termos de a potência turística que eles são a nível mundial e como é que eu vou dizer? A fama que o Brasil, que o nome Brasil, a marca Brasil tem no mundo, é tudo por Sim, causa de yeah. cultura, meu. Aquilo tu tens aquelas Exato. imagens do carnaval, o futebol, e não sei quantos, estás a ver? Epá, isso tem uma força tão grande, estás a ver? Isso é provavelmente a maior exportação que o Brasil tem. E tudo o que eles conseguem por trás, as exportações, o turismo, tudo que vem arrastado, vai tudo com essa bandeira e quem está lá na frente é mesmo o turismo, é o desporto, está a ver? Yeah. Isso dos Yeah. Estados Unidos, isso dos Estados Unidos ser reconhecido como uma potência, epá, grande parte disso, epá, assim, por uma pessoa que não esteja bem informada a nível militar, a nível político e não sei quantos, Sim. automaticamente, mesmo sem ter esses conhecimentos, automaticamente assume que os Estados Unidos é tipo uma potência só por causa dos filmes. A força Sim, Hollywood tem, exatamente. Yeah. a Sim. força Hollywood tem para tornar aquilo é tipo aquelas lentes, aquele magnifying glass, estás a ver aquelas lentes. Aquilo faz Sim. com que os Estados Unidos pareçam ser uma coisa muito maior do que realmente é, estás a ver?
Sim, 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 Eu sim. acho que a cultura. E é muito importante que os países reconheçam isso e tomem proveito, tá a ver? Nice. yeah, A onda que nós tivemos há 3 4 anos atrás, o cultura se tornou-se uma doença. Epá, nós não capitalizamos nada nisso, tá a ver? yeah, Nada. pois, Agora Tivemos. uma febre, pronto, uma febre que isso do Kizomba ser dançado em um monte de sítios, não sei quantos, epá, não estamos a tomar parte disso para nada, tá a ver? yeah, Yeah, Eh, infelizmente, e o infelizmente governo tem esse tem que problema. utilizar isso como uma arma, tá a ver? Nós temos que exatamente. Yeah, weaponize a nossa cultura e não fazemos isso. yeah. Isso é verdade, mano. Yeah, estou de acordo. Por exemplo, eu vejo, né, estive aí nos países francófonos e que a presença cultural francesa é tão importante quanto a presença política, mano. Eles têm um centro cultural em todas as suas ex-colónias e esse centro cultural é de certeza absoluta, quase 100% das vezes, melhor apetrechado e melhor cuidado do que o património artístico nacional, estás a ver? Então eles são um gigante. Eu sei disso de primeira mão porque eu vivi um tempinho no Congo e o sítio onde eu ia me refugiar era a única biblioteca em condições que era o Centro Cultural Francês. Estás a ver? Então, Ok. tu sem querer, tu estás a beber da cultura dos outros. E é esse o soft power deles é muito forte, né? E os Estados Unidos nem se fala, né? Yeah, são bons a fazer isso. Isso foi pensado, veja, isso não foi por acaso, isso foi pensado. E Yeah, talvez, talvez é isso que nos falte, né? Não sei. yeah. Eu acho que nós Sim, já tivemos melhor em termos de exportação de cultura. Mas eu não sei se isso era especificamente o governo. Tá, havia até uma certa estratégia por ser parte do um governo. plano, yeah. Será realmente um Sim. plano, as coisas aconteceram de forma empírica, tá a ver? Nós participamos lá Não, no World Forum lá na China, participamos em vários mambites. E isso era o governo a tentar fazer a sua parte, mas a verdade é que quem levou as quizombas e os kuduros e companhias foram privados, pessoas normais que se safaram melhor lá do que aqui o nosso exato. governo, Era aí né? que eu queria reforçar. Foram pessoas que imigraram e lá conseguiram estabelecer a nossa veia cultural. Acho que esse é o problema. Então eu acho que seria Yeah, mais um bom. Eu acho que seria mais um bom. yeah, nós A não vamos fazer, curiosidade, nós não vamos fazer. eu quando estive na Suécia, eu percebi que aquele tipo de povo é um povo que se apaixona não pelo sítio em si, mas pelos povos, pela curiosidade de perceber como é que outras pessoas vivem, como é que outras pessoas lidam com as situações do dia a dia e não sei o quê. Yeah, E, yeah, a yeah, yeah. e- Isso conta muito. então é daí que eu percebo que se nós queremos fazer crescer esse nosso país e tudo mais, é que eu acho que isso também seria um bom veículo. É abraçar a nossa cultura, dar power a isso, para que as pessoas quando vierem aqui perceber. Porque é estranho, é estranho perceber que, mesmo sendo angolano, é estranho perceber ou definir o que é cultura angolana nos dias de hoje, está a ver? Estranho porque. Não, Depois epá, é tem isso, estranho yeah. porque Depois tem isso. tu tens muita coisa que nos define, mas ao mesmo tempo não nos define. Não sei se eu consigo me explicar o que estou a dizer. Não tem assim, nós No sentido não de que é temos muita um, mistura com culturas yeah, yeah, estrangeiras. yeah. Não temos matriz, exato. Nós não temos matriz. É? Ok. Vou dar um exemplo, só para ilustrar Calma, isso. Nós temos um exemplo. só para reforçar. Sim, O que nós chamávamos de matriz, pelo menos a nível musical e a nível artesanal, a nível musical eram os grupos, né? Os quituxis, Kitushi. os jovens do mundo e tudo mais. sim, pessoal do centro. Quituxis, jovens do mundo, nível musical. A nível artesanal, eram os pensadores, eram não sei o quê, mas isso também Sim. está-se a perder um bocadinho. Então acaba por ir matando um bocado o que de facto é cultura angolana. Tá? Ok. Eu acho que é Então, assim, isso é um debate que tem vários lados, né? Porque eu, por exemplo, aonde eu estou de acordo contigo, ao mesmo tempo tenho tendência em dizer que o mundo é global, a internet apagou as fronteiras culturais todas, né? É muito difícil tu hoje
seja totalmente de um sítio. Esse sítio tinha que estar bastante isolado para isso acontecer. Eu sei disso por causa do meu próprio trabalho, né? Às vezes as coisas que eu faço, penso e sinto e sei que tem o seu sabor africano e angolano, mas ao mesmo tempo tem um sabor de outro sítio. Estás a ver? Ok. Yeah. Então, porque é o que nós consumimos. No fundo, vomitas aquilo que tu comes, né? E Yeah. nós pelo menos das áreas urbanas, consumimos muita internet e muita televisão. E só já aí já é o suficiente para nem que seja uma percentagemzinha muito pequenina, não ser totalmente daqui, né? Sim, Senão, sim, pronto, sim, sim. senão estavam, sei lá, vocês dois ainda a fazer samba também, né? Não se pode estar Yeah. e mesmo e o próprio samba, estás a ver, na história do samba pode não ser totalmente angolano. Então é sempre esses mamos. São conversas que têm a sua razão de ser, que pronto, tem o seu lado importante, mas ao mesmo tempo que não chegam quase a Mas ser sem a extremo. caixa, né? Yeah, Sem a exatamente. caixa. Porque é muito difícil. Hoje, eu pelo menos acredito que tudo hoje, e hoje, quando digo hoje, desde há muito tempo, que tudo é um remix de alguma coisa. Estás a ver? Tudo Yeah. é uma mistura de alguma cena. É muito impossível trazer alguma coisa ao mundo que não Totalmente seja nova. totalmente nova. É muito raro. E quando acontece algo assim, tu até estranho, estás a ver? Pode até nem ser imediatamente aceito, estás a ver? Ou aceito por todos, porque é tão fora de tudo o que tu sabes e conheces e as tuas referências todas que fica um bocadinho estranho, né? Eu conheço pelo menos uma artista assim que é a Björk. Ela faz coisas que são Yeah. consideradas universalmente estranhas, mas são estranhas Exato. porquê? Porque ela retira-te o chão, ela retira-te os teus pontos de referência. Mas Yeah. mesmo ela, por Conheço bem. exemplo, mesmo ela tem pontos de referência, portanto. Quer dizer, ela está a falar de natureza, de proteger a natureza, num tempo em que a mensagem é essa. Então, automaticamente, já está dentro do molde do artista moderno, estás a ver? Yeah. Yeah, o mundo é muito antigo para. O mundo já deu muitas voltas. Yeah. Epá. E quem andou aqui antes de nós não é burro, tá? Epá, então, Pois. Fez a nós Yeah. sua parte. construir em cima do que já está nunca é muito difícil passar alguém com alguma coisa totalmente nova. Yeah. Pois, isso é Totalmente verdade. nova é É complicado. difícil. Não é? É difícil, yeah. Yeah. Leonardo, quer chutar aí uma?